Se você acompanhou o futebol entre 2016 e 2017, com certeza ouviu falar o nome de Luan Guilherme. Ele não era apenas o craque do Grêmio, mas também foi eleito o Rei da América. Mas aí com certeza você deve estar pensando, né? O que é que aconteceu com esse cara? Como simplesmente ele desapareceu dos holofotes? Eu vou te contar essa história hoje, dividida em 3 atos: a ascensão, o auge e a queda. Só que antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E eu já queria te pedir aquela moralzinha bem rápida: deixa o like, se inscreve e também ativa o sininho. Agora bora entender mais sobre essa história do Luan, começando pela ascensão. Luan nasceu em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e diferente de muitos craques, ele não passou por grandes categorias de base. Ele jogava futebol amador e chegou a pensar até em desistir antes de ser descoberto pelo América de São Paulo. Em 2013, vestiu a camisa do Catanduvense, onde jogava literalmente pelo prato de comida. A grande virada na carreira de Luan veio quando ele chamou a atenção do Grêmio. Contratado ainda em 2013, subiu ao time profissional em 2014 e rapidamente se tornou um dos jogadores mais promissores do Brasil. Ele tinha dribles desconcertantes, uma visão de jogo diferenciada e um estilo que misturava genialidade com uma certa preguiça. Ele logo conquistou a torcida gremista, mas foi em 2016 que a sua estrela começou a brilhar de verdade. Esse certa preguiça, tá? É quando você vê que aquele jogador lá tem muito potencial, dribla pra caraca, joga muito bem, mas é aquele jogador um pouquinho forgado no campo, né? Fica segurando um pouco a bola, dá aquele drible ali mais devagar, dá aquela provocada boa, né? Aquele futebol que a gente gosta de ver, porque provocação faz parte também desse esporte. Em 2016, Luan foi peça-chave na histórica conquista do ouro olímpico pela seleção brasileira, jogando ao lado de Neymar. Vocês lembram daquele time que começou mal e gerou muita revolta na torcida? Pois é, Luan entrou e ajeitou tudo, sendo um dos destaques daquela campanha. A expectativa então era que ele explodisse de vez, e foi exatamente o que aconteceu no ano seguinte. Se no ano anterior ele já era visto como um grande jogador, agora ele atingiu o status de craque. Foi o protagonista do Grêmio na conquista da Libertadores de 2017, tendo atuações de gala. O ponto alto foi a final contra o Lanús, onde Luan marcou um golaço antológico, humilhando o goleiro e selando o título do tricolor gaúcho. Resultado: Luan foi eleito o Rei da América, melhor jogador do continente, e virou o sonho de consumo de clubes europeus. O Atlético de Madrid era um dos clubes interessados e chegou até a sondá-lo, mas Luan recusou a transferência naquele momento, pois queria continuar no Grêmio. A escolha talvez aí pode ser considerada como ousada, né? Já que Luan não quis aí se arriscar naquele momento no futebol europeu para ficar ali na zona de conforto, continuar na equipe do Grêmio, onde ele era o rei. Mas será que ele tomou a decisão correta? O que você acha? Após o auge, Luan começou a sofrer com lesões e perdeu o ritmo. Seu futebol já não tinha a mesma intensidade e nem o mesmo brilho, portanto a sua confiança foi despencando. No ano de 2020, o Grêmio aceitou uma proposta do Corinthians e aí o verdadeiro pesadelo começou. No Timão, ele nunca conseguiu render o esperado e foi alvo de muitas críticas da torcida, já que ele ganhava muito dinheiro e jogava pouco. Foram mais de 3 anos de frustrações, memes e piadas sobre sua aparente preguiça em campo. Pra piorar, a sua passagem pelo clube foi marcada por polêmicas. Quem não se lembra em 2023, quando Luan foi flagrado em um motel e os torcedores do Corinthians invadiram o local, agrediram o jogador e o retiraram à força. Obviamente, a pressão aumentou ainda. Sai fora! Chega aí, não pode. Sai fora. Fala que você vai sair do Corinthians, mano. Você tá respeitar o Corinthians, mano. Você quer respeitar o Corinthians?
A torcida exigiu que ele rescindisse o contrato imediatamente, o que só reforçou a percepção de que a sua carreira estava em completo declínio. Lembrando vocês que em 2022 ele já havia sido emprestado ao Santos, mas lá também acabou não engrenando. Nesse ano de 2023, Luan tentou um retorno ao Grêmio, esperando que seu bom futebol voltasse, mas infelizmente foi mais um lugar que ele não teve sucesso. Em 2024 ele ficou sem clube e acabou acertando com Vitória da Bahia. Logo no início, após a sua chegada, um vídeo dele viralizou bastante no treino, mostrando um jogador fora de forma e desmotivado. Parecia mais um tiozão das peladas de domingo. Nesse momento ficou bem claro que o comprometimento do Luan com a sua carreira já não era mais o mesmo. Atualmente há rumores de que Luan cogita aposentadoria, segundo o que foi informado pelo portal GE. Outra possibilidade é dele buscar um clube aonde não precise carregar a responsabilidade e ser apenas mais uma peça no elenco. Mas vamos ser honestos, né? Que clube hoje em dia aceitaria o Luan, que sempre ganhou muito dinheiro, né, galera? Lembrando a vocês que desde 2022 ele esteve em campo apenas 22 vezes, um número extremamente baixo para um jogador de futebol. E obviamente muito pouco para quem já foi considerado o rei da América. Luan foi um talento absurdo, mas talvez tenha faltado mais ambição e preparo físico para prolongar a sua carreira no mais alto nível. No Corinthians ele viveu momentos tensos com algumas ameaças de alguns torcedores, o que pode ter abalado ainda mais a sua confiança. Algumas matérias chegaram até a sugerir que ele poderia estar enfrentando um quadro depressivo, mas o próprio jogador negou isso em 2023. Hoje em dia ele está morando em São José do Rio Preto e, segundo matéria do GE, ele continua frequentando festas e baladas e consumindo bastante álcool. E a pergunta é a seguinte: quem teria coragem de contratar um jogador que está desse jeito, né, meus amigos? Fica difícil. Se o próprio Luan não quer se ajudar, fica complicado algum time, né, querer apostar nele e querer ajudá-lo também a reerguer a sua carreira. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que é que foi que realmente deu de errado na carreira do Luan? Você acha que ele ainda tem uma redenção, que ele ainda pode recuperar o seu futebol, ou não, já era, é melhor realmente pendurar as chuteiras? O que é que você pensa a respeito disso? Comenta aí, tá bom? Esse foi o vídeo desse domingo, tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.